Na obra Medéia Vozes, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês retoma uma versão antiga e desconhecida do mito, trazendo uma mulher que não cometeu nenhum dos crimes de que Eurípides a acusa. Por mais de 2000 anos, Medéia, uma das mais poderosas mulheres da mitologia grega, é acusada de várias atrocidades, tais como o fratricídio, o infanticídio e o envenenamento de Glauce. E é esta imagem que foi imposta à consciência ocidental que a tribo vem negar. O mito é questionado e reelaborado de maneira original, para analisar o fundamento das ordens de poder e como estas se mantêm ou se destroem. Medéia é uma mulher que está na fronteira entre dois sistemas de valor, corporizados respectivamente pela sua terra natal e pela terra para a qual foge. Ambas as sociedades, Cólquida e Corinto, apresentam na sua história um sacrifício humano fundamental, que serviu para a estabilização do poder patriarcal. Medéia é uma mulher que enxerga seu tempo e sua sociedade como são. As forças que estão no poder manifestam-se contra ela, chegando mesmo à perseguição e banimento. Ela é um bode expiatório numa sociedade de vítimas. A Medéia, pacifista do Oi Nós Aqui Travês, demonstra a inutilidade de todo o processo bélico. A encenação forma uma obra polifônica, onde, além das vozes das personagens narradoras, somam-se vozes de mulheres contemporâneas, como as revolucionárias alemãs Rosa Luxemburgo e Ulrike Meinhof, a somália Wars Dir, a indiana Fulan Dev e a boliviana Domitila Tungara, que enfrentaram de diferentes maneiras a sociedade patriarcal em várias partes do mundo. Com a criação coletiva a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês dá continuidade ao projeto Raízes do Teatro e segue uma linha de investigação sobre o teatro ritual de origem artodiana e a performance contemporânea. Esse projeto já trabalhou com mitos que resultaram nos espetáculos Antígona, Ritos de Paixão e Morte, de 1990, Missa para Atores e Público, sobre a paixão e o nascimento do Dr. Fausto, de acordo com o espírito de nosso tempo, de 1994, e Aos que Virão Depois de Nós, Cassandra em Proces, de 2002. A obra estreou no dia 11 de setembro de 2013, na Terreira da Tribo, na programação do 20º Porto Alegre em Cena, Festival Internacional de Artes Cênicas. Além de cumprir diversas temporadas de 2013 a 2019 na Terreira da Tribo, foi apresentada no Teatro Vento Forte em São Paulo, na Estação da Cultura em Arco Verde e no Centro Cultural do Araripe, Refesa, no Crato. Então, Medéia Vozes marca o segundo momento de encontro do Oi Nós Aqui Travês com a Christa Wolff. O Oi Nós já tinha realizado uma pesquisa e montagem para teatro de vivência da novela Cassandra, que é uma novela escrita por ela em 1983. Cassandra foi um processo de pesquisa bem aprofundado que o Oi Nós realizou e deixou evidente que nós tínhamos muitos pontos em comum, muita identificação com a escrita dela, mas também com a pesquisa que levava à escrita de cada uma dessas novelas. Esse questionamento com as verdades absolutas e com o lugar da mulher. Então, a Medéia, da Christa Wolff, que então é uma novela escrita em 1996, dá origem à nossa Medéia Vozes. E a Medéia Vozes, como o título já anuncia, na novela da Christa Wolff, ela é dividida por vozes. Cada voz leva o nome de um personagem. Tem 3 que são personagens míticos mesmo, né? Medéia, Jazão e Glauce. Os outros personagens são personagens criados pela Christa Wolff. E então é como se em cada uma dessas vozes nós conhecêssemos uma parte da história da Medéia na perspectiva, né, na mirada, através do olhar dessa personagem. E cada voz acaba criando uma unidade independente. Embora a ação das personagens em cada uma das vozes tem consequência de uma voz para outra. E a gente acabou mantendo essa estrutura no espetáculo. E é algo bem importante na estética e na proposta
da Medea Vozes do Oi Nós? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o contexto em que a Christa Wolf escreve o romance Medea Vozes, que talvez ajude a gente a entender como ela chegou nesse lugar. Uma das questões, certamente, que transparece aí, penso, é essa relação entre dois mundos tão distintos, que em princípio parecem tão distintos, mas que ao mesmo tempo têm como são fundamentados, alicerçados em um crime hediondo que é o sacrifício humano. Então, de um lado, a gente tem a Cólquida e de outro Corinto, se a gente pensar então na vida pessoal da Christa Wolf, é o momento de reunificação alemã, momento em que dois mundos tão distintos são reunificados, duas formas de ver o mundo tão distintas são reunificadas, e então a gente vê pela história da Christa Wolf que ela tem diversas críticas à forma como isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ambas as sociedades criam os seus bodes expiatórios. E acho que isso fica, para a gente, depois estudando o texto, fica muito evidente também na Cólquida, em Corinto, cada sociedade com o seu bode expiatório. Então, sociedades que, em princípio, poderiam ser tão distintas, são alicerçadas em crimes que são comuns. Imperdoáveis, né? A criação do bode expiatório do sacrifício como uma forma de purgar os próprios crimes e desigualdades e injustiças que não são resolvidas, né? Ela, de certa maneira, ela foi crítica ao regime, né, da República Democrática Alemã. Nós sabemos, né, pela história, pelo relato de vários artistas que viveram na República Democrática Alemã, de haver essa pressão para que eles fossem cooptados, e a gente pode dizer que a Christa Wolf nunca chegou a ser cooptada pelo regime, né? Ela se mantinha percebendo, claro, o positivo disso em relação à outra Alemanha, mas também todos os equívocos. E é nesse sentido que eu acho também que aparece dessa forma Corinto e Cólquida, né? Porque é como se ela tivesse, então, evidenciando que aquilo que, como tu coloca aqui, né, que era para ser o oposto, incorre em erros equivalentes, né? De perseguição, de cerceamento de liberdade. E eu acho uma questão que é interessante a gente retomar é como a Christa Wolf chega à versão dela sobre Medea. A versão de que ela não é fratricida nem filicida, de que ela não mata seu irmão e não mata seus filhos. Então, e a gente na narrativa acho que é bem interessante de relembrar que ela conta que entrou em contato com duas pesquisadoras. Uma é a Margot Schmidt, que era especialista no mito de Medea e escreveu verbete sobre Medea na grande publicação sobre os mitos greco-romanos. E a outra é uma socióloga que se chama, tem um nome difícil, Heidi Gottner Abendroth. Mas então ela fala sobre a questão das sociedades matriarcais. Mas eu me lembro dessa coisa que a Christa Wolf conta, que fica com uma pulga atrás da orelha quando pensa quem é Medea. Medea significa aquela que dá bons conselhos. Medea é aquela mulher que é ligada à terra, que tem o dom da cura,
que tem conhecimento sobre as ervas medicinais, tem todo esse tipo de conhecimento, e ela pensa, essa mulher jamais seria capaz de matar os próprios filhos. E então ela, em contato com essa pesquisadora especialista em Medeia, fala de uma versão do mito anterior a Eurípides, no qual Medeia não matou os próprios filhos. Quem matou os filhos de Medeia foi a sociedade de Corinto. Então, matou apedrejados. Mas essa visão de que Medeia teria matado os próprios filhos foi perpetuada pelo Eurípides, pela primeira versão que hoje a gente tem conhecida do mito de Medeia, e a versão em tragédia, né? E quem diz que o Eurípides recebeu o dinheiro de Corinto para escrever foi o Robert Graves? Isso. Ele diz isso, né? Exatamente. E é interessante porque no poema que nós descobrimos durante o processo da Helga Novak, ela fala, né? Eurípides, o poeta assalariado, né? Que foi pago para perpetuar esta ideia sobre ela, né? Sobre essa mulher tão poderosa, né? Parece que o fato dela ser tão poderosa e não deixar de colocar o que ela pensa e a sabedoria dela, ela incomoda muito, né? Então vamos acabar com ela. Acho que um pouco. Isso também é motivo pelo qual o Oinóis optou por montar essa versão e não outras, né, Marta? Certamente. Acho que a força, o que é interessante, que a força dessa Medeia, ela é uma mulher poderosa, como aparece em todas as versões de Medeia, né? Sempre a Medeia tem essa questão de ser uma mulher poderosíssima, que tem capacidade de mover mundos e fazer coisas. Mas o que talvez mude também é o motivo pelo qual ela foge da Cólquida, o motivo pelo qual ela faz as coisas que faz. Não é movida por uma paixão enlouquecida por um homem que de repente ela se encantou e fez ela cometer atos de loucura durante toda a vida por causa daquela paixão, né? Que coloca a mulher nesse lugar, né? A mulher Sim. não pode viver sem aquele homem, então ela é capaz de cometer as maiores atrocidades porque o homem a deixou, né? Enfim, esta versão desautoriza essa ideia como motora desses crimes, né? Sim, exatamente. Ela foge, no caso da novela da Christa Wolf, ela foge por causa de um crime horrendo cometido na terra natal, e não conseguindo viver mais com aquela realidade, foge, né? Entendendo que ambas as cidades, né? Aquela foge, que é Corinto, a Cólquida, sua terra natal, quanto Corinto, para onde ela vai e acaba né, sendo depois banida, há uma disputa por manutenção do poder, né? Essa é a questão. Então, crimes horrendos foram cometidos para manutenção do poder. Quando ela se dá conta que isso está acontecendo na Cólquida, ela abandona a Cólquida por isso, né? Ela percebe que toda a corrupção presente ali, né? E essa fraqueza moral do próprio pai, né? Que é o rei Etes. Então, ela acaba indo embora por isso, né? Porque ela não quer mais viver naquele lugar. Mas ela chega num outro lugar tão igual, né? Ou pior. Em princípio, lhe parece uma sociedade tão cheia de luz, tão reluzente, tão civilizada e tantas coisas. E quando aqui de repente... cheguei, nessa Corinto tão luminosa, eu disse a mim mesmo, estes não têm segredos. Doce ilusão. Exatamente. E acho que uma outra grande referência que é interessante, que aí tem a ver com essa outra pesquisadora que a Christa Wolf conhece,
tem a ver com a pesquisa sobre sociedades matriarcais anteriores. E a gente leu também uma outra pesquisadora que era a Riane Eisler, que também falava justamente sobre resquícios que ela pôde encontrar de sociedades matriarcais, e que principalmente na ilha de Creta, né? E acho que tem referências também na própria Medeia sobre a ilha de Creta como um lugar onde por que as sociedades matriarcais, não entendendo como uma sociedade onde a mulher tem um poder de dominação sobre o homem, mas em sociedades em que havia um compartilhamento diferente de responsabilidade, de forma de lidar com o outro, né? Chamavam sociedade de parceria, né? É um pouco assim que ela traz a ideia e isso que seria o registro de algo próximo do matriarcado, é onde ninguém se sobrepõe a ninguém, né? Nem o homem, nem a mulher. Há uma sociedade de parceria, né? Como se fosse... Aí está, então, a sociedade ideal ou que nos interessa, né? A gente super se identificou quando começou a ler, né, os relatos sobre como teria sido em Creta, né? A ilha de Creta passou a ser também algo que povoou os nossos sonhos e corações, assim. Seria legal tu trazer essa coisa dos pastores, da virada com os pastores nômades, quando a cultura vira, né? Essa sociedade de parceria que tem a ver com esse lugar, permanece naquele lugar como se criassem raízes, né? E Sim. tem o nomadismo, daí os pastores nômades vêm e, diferente dessas outras sociedades que estão num lugar, e no caso aí estamos falando dessa sociedade de parceria, elas não têm necessidade de sobrepor ao outro, de dominar o outro, de ter poder sobre o outro, para ter poder, né? E aí quando vem os pastores nômades, eles trazem essa outra coisa, né? Como eles estão sempre chegando num outro lugar, eles estão sempre tendo que chegar e dominar. E aí há uma mudança completa de cultura, né? Pelo menos isso é a defesa da Riane Eisler com relação a determinadas sociedades no Neolítico e os resquícios encontrados na ilha de Creta, né? É justamente essa passagem do sedentarismo e a chegada dos pastores que de repente vêm com uma outra estrutura de sociedade baseada na dominação e então também na dominação do homem sobre a mulher. Christa Wolf nasceu em 1929. Foi uma das mais importantes escritoras contemporâneas de língua alemã. Estreou em 1964, na então República Democrática Alemã, com o romance O Céu Dividido, em que descreve o destino das pessoas na Alemanha dividida. Afiliada do Partido Comunista, desde sua criação em 1949 até 1989, Christa chegou a participar do Comitê Central, do qual se desligou em 67, após um discurso crítico. Nunca se deixou cooptar completamente pelo regime, o que não impediu que fosse diversas vezes condecorada. Foi reconhecida também no oeste do país, onde foi laureada em 1980 com a mais importante distinção literária, o Prêmio George Büchner. Em 1990, criticou a excessiva rapidez da reunificação alemã, vendo-a como uma forma de anexação da ex-República Democrática Alemã pela Alemanha Ocidental, ao mesmo tempo em que alertou para as consequências econômicas e sociais. Seus temas foram desde o início da carreira ligados ao ambientalismo, guerra nuclear, passado nazista, feminismo e o papel dos marginais. Nós fizemos uma série de buscas para encontrar o máximo de peças sobre a Medeia, né? Então nós encontramos umas 9, pelo menos. E a primeira foi a Medeia do Eurípides. Depois teve a Medeia do Sêneca, se a gente for pensar em ordem cronológica, né? Tem a Medeia do Anui,
que é 47, que é uma Medea cigana. Depois tem a Medea lá Encantadora, que é a Medea do José Bergamin, de 1954, e que é ambientada na cultura andaluzia. Tem M, do Jorge Tabori, que é de 1985. Tem uma Medea que a gente utilizou muitas vezes, em diversas ocasiões, que é a Medea Material, do Rainer Miller, que é de 1991. Aí, então, temos a Medea Vozes, de Christa Wolf, que é de 1996. Tem também uma Medea de uma dramaturga alemã, que é Dea Loer, que foi escrita em 1999, que se chama Manhattan Medea, e que se passa nos dias modernos em Manhattan. E tem La Ausência del Mar, uma Medea Mapuche, do Juan Rodrigan, que é uma Medea de 2000. É uma Medea que mantém, né, de certa forma, a versão euripidiana, né, a Medea é realmente traída pelo Jasão, e traz muito a questão, o sentido, né, traz a questão da luta pela liberdade, né, que é uma luta permanente dos originários de toda a América, né, das Américas, né, entender que todo dia é dia de lutar pela liberdade, né, que a liberdade não é uma coisa negociável. E aí a gente teve diversos filmes, que também filmes sobre a temática da Medea e do Jasão, que é o grande herói da história, segundo as versões, não a versão da Christa Wolf, mas a versão perpetuada por Eurípides. E aí a gente assistiu um clássico, que é o Jasão e os Argonautas, de 1963, dirigido por Don Sheffield. E a gente tem a grande obra, né, sobre Medea do cinema, que é a Medea do Pasolini, né, Pier Paolo Pasolini, de 1969. É um filme arrebatador e que traz, então, a grande Maria Callas. E também tem a versão que o Lars von Trier fez, que foi direto para a televisão, de 1988, a versão dele, que talvez seja uma Medea que mostra um ambiente bem sufocante em que leva essa mulher a matar os próprios filhos, né? E aí fala bastante sobre isso. Ainda sobre essa incursão que nós fizemos durante o processo nas várias versões de Medea, acho que é interessante assinalar que M, do Jorge Tabori, e a Medea Voz da Christa Wolf são as únicas versões de Medea em que a Medea não mata os filhos. E eu acho importante falar isso porque justamente o M do Tabori, que nós traduzimos para que todos pudéssemos ler durante o processo, ela entra textualmente na nossa Medea, né? A Medea falava textos do Tabori. Não à toa, porque também era a única de todas as versões que nós lemos que trazia uma versão próxima da Christa Wolf, nesse sentido, pelo menos, né? A Medea não matava os filhos. Aí nós temos uma série de poemas em torno da Medea, e tem dois muito emblemáticos que fizeram parte do processo. Um deles é a Medea de Lodz, do Bertolt Brecht, que é um poema de 1934. E essa Medea é uma Medea judia. E outro é Carta para Medea, da Helga Novak, de 1977. A Medea de Lodz, de Bertolt Brecht. Tem uma velha história de uma mulher chamada Medea. Há 1000 anos ela chegou em uma praia estrangeira. O homem que a amava levou ela para lá. Ele disse: "Você está em casa onde eu estou em casa." Ela falava outra língua que as pessoas de lá. Para leite, pão e amor, eles tinham uma outra palavra. Ela tinha cabelo diferente e seu caminhar era outro. Nunca se sentiu em casa. A olhavam desconfiados. O que aconteceu com ela, com Eurípides?
Seus coros poderosos cantam de um julgamento antigo. Só o vento sopra nas ruínas da cidade inóspita. E poeira são as pedras com que apedrejaram a estrangeira. De repente, ouvimos falar que em nossa cidade se vêem Medeias novamente. Entre bonde, carro e trem, voltou a velha gritaria. 1934, em nossa cidade de Berlim. Carta para Medeia, de Helga Novak. Medeia bonita, não te vires. 40 talentos ele recebeu para isso da cidade de Corinto. Ele, o escritor assalariado, para te culpar de infanticídio. Eu falo de Eurípides, entendes? Desde então, te perseguem pelas nossas literaturas como assassina, fúria, monstro, embora eu teria te compreendido. Quem nada carrega consigo pode caminhar melhor. Mas eu simplesmente não admito que uma comunidade carregada de culpa limpe suas mãos sangrentas nas suas saias. Não tenha medo, nós vamos publicar isso. Que os próprios coríntios apedrejaram os teus 10 moleques, como eles sempre lidaram com números. E isso dentro do templo de Hera. Violência que vem de cima não tem vergonha. Pois é, os homens, os políticos, continuam felizes da vida, assim como antigamente nos tempos helênicos. Aliás, nós também temos escravos. As mulheres voltaram a ter filhos como loucas. Em vez de pensar um pouco, nisso se assemelham contigo. Por outro lado, nos mobilizamos de certa forma. O que ainda queria te contar, Maria Callas morreu. O processo de Medeia teve um caráter interessante, porque ele foi completamente compartilhado. Nós combinávamos, acordávamos o que seria, né, os princípios dos experimentos. Nós realizávamos experimentos com o maior nível de acabamento possível e depois nós compartilhávamos com o público. E esse compartilhamento era sempre seguido de uma conversa que gerava um acúmulo que, no futuro próximo, serviria para nos embasar para as decisões do que ficaria ou não ficaria no espetáculo. Isso, embora seja algo presente nos processos do Ai Nós, há momentos em que é mais ou menos, mas Medeia foi 100% compartilhado com o público. Acho que a gente, no total, fez muitos experimentos com o público, o que foi um processo bem rico de também poder ouvir como o processo chegava nas outras pessoas, né? Como sentir o que funcionava, o que não funcionava. Acho que essa parte foi bem rica do processo. Nós tivemos uma sequência de experimentos, cada um deles com um mote. Eu lembro que, por exemplo, para pensar a relação Jazão-Medeia, Medeia-Jazão, da Beatriz Brito, propôs dois pequenos textos, fragmentos, né, do Samuel Beckett, que são diálogos que ela imaginava que pudesse ser entre Jazão e Medeia, então a gente se dividiu em diversas duplas, algumas pessoas se repetiram e a gente fez vários experimentos dessa relação, o que acaba ficando na cena do nosso espetáculo, na parte em que o Jazão e a Medeia estão sozinhos na jangada e mostra muito a solidão dos dois num momento de travessia, de fuga e travessia, né? Quando nós criamos o experimento, ela era uma cena, a ideia base de experimentação era o teatro-dança, que tinha então todo um trajeto percorrido por ambos até chegar na jangada. E a nossa jangada tomava uma chuva, né? Então era uma cena que a gente produziu todo um mecanismo para que houvesse a chuva, né? Então é um experimento que gerou imagens bem bonitas, né? Ao ponto de a gente manter na peça a ideia deles estarem sobre essa superfície que não, né, que tem um movimento contínuo porque está pendurada, né? Para dar a ideia do mar, para dar a ideia de estar à deriva, né? E um momento que foi bem interessante é a proposta de a gente fazer duas visões sobre um mesmo acontecimento, que é talvez o grande acontecimento da história desses dois personagens, Jazão e Medeia, né? Que é o roubo do Velocino de Ouro.
Então, a nossa proposta foi, em dado momento, mostrar esse acontecimento, o roubo do Velocino de Ouro, sob a perspectiva desses dois personagens, porque pensando que também eles contemplariam perspectivas a partir de diferentes culturas, né? Uma ideia de um ponto de vista dessa cultura justamente da Cólquida e um olhar feminino, e o Jazão, esse olhar grego e masculino. Então, era justamente contrapor essas duas visões. Que estão assim colocadas também na novela da Christa Wolf, né? Porque elas estão separadas. E esses elementos, eles estão colocados nesse filtro que é o olhar de cada personagem, né? Que seriam a primeira e a segunda voz do romance também e do nosso espetáculo, tal como acabou ficando no espetáculo, né? E tem também um pouquinho da terceira voz, né? Que é aquela voz, a segunda vez que aparece a voz da Medeia, né? Também tem um pouquinho, um resquício ali, né? Da visita do Jazão. Eu acredito que nós participamos de grupos diferentes ou participamos do mesmo? De grupos diferentes, né? Tu fazia a perspectiva da Medeia, no grupo que contava o roubo do Velo pela perspectiva da Medeia, e eu participava do grupo que contou o roubo do Velo na perspectiva do Jazão, não foi? Houve uma grande dificuldade em mostrar essa perspectiva da Medeia. Dificuldade porque, do ponto de vista dramatúrgico, como a gente dava conta em imagens e em ação, uma grande história que a Christa Wolf conta na novela, que é o porquê que o Apsirto é sacrificado, em que condições ele é sacrificado. Então, a gente, na verdade, acaba se fica bastante tempo se questionando como mostrar isso, né? E como mostrar o sacrifício também, porque seria, da perspectiva da Medeia, seria pensar a questão do sacrifício do Apsirto e a chegada desse estranho que possibilita ela fugir. Toda essa questão que é colocada diante dela, que é ter que lidar com um crime horrendo que envolve toda a família dela. Foi muito mais isso, eu lembro bastante da dificuldade em pensar isso agora nesse momento. Já o outro improviso que era baseado no olhar do Jazão, nós tínhamos material bem interessante já na novela da Christa Wolf, né? Então isso de certa forma nos colocava num lugar mais facilitado para pensar, porque a gente conhece a história lá, Jazão e os Argonautas, a gente viu o filme, então tinha muita coisa que mostrava como que tinha se dado a história na perspectiva do Jazão. Só que na Christa Wolf já se coloca vários traços diferenciados na novela dela em relação à história que a gente conhecia já, né? Mas tá lá. Então nós tínhamos a novela da Christa Wolf para nos auxiliar bastante para criar essa cena. Acho que um elemento fundamental para a criação desse experimento foi pensar no deslumbramento do Jazão diante dessa cultura desconhecida. Então a gente trabalhou muito com essa coisa, como é que deixava mais exótico, mais vibrante, menos ocidental a cara dessa Cólquida que ele encontra. Então acho que isso foi um ponto bem importante da nossa experimentação. Então tem alguns elementos que entram aí do ponto de vista do figurino, que é algo que eu curto muito e, né, tenho desenvolvido no Oi Nós. A gente trabalhou com algumas peças de trajes que eu trouxe do Peru, de danças do Peru. A gente fez uma composição, né, com essas peças, muita cor, muito bordado, muita sobreposição de roupas, né, chapéus mais excêntricos e tal, e cores, muitas cores, para dar esse contraste com o urbano contemporâneo, assim, tentando fazer o que é o mais distante disso? Isso. Então, a gente tomou essa ideia de tornar aquilo mais interessante, mais cheio de detalhe. E aí, a partir disso, a gente já vinha assistindo os filmes do Paradjanov, que também, de certa forma, a Beatriz Brito nos trouxe coisas sobre ele, né? Nos nossos processos de laboratório com ela. A Beatriz Brito, né, acompanha o trabalho do Oi Nós
E, em geral, nos espetáculos, há sempre um momento que a gente encontra com a Beatriz e ela trabalha com a gente, né? Trabalha com o coletivo todo junto, vai fazer um trabalho corporal. E ela traz provocações, como tu citaste aí, desses textinhos do Beckett, esses fragmentos que ela propôs que nós trabalhássemos a relação Jazão e Medea. Aqui ela trouxe também, na verdade, a partir do que ela já tinha trazido, a gente usou. A gente, então, encontrou o cinema do Pará de Januário. E aí tem uma coisa muito fundamental dessas cenas que nós vimos, que era a presença, que é toda uma estética, né? Que ele traz como o grande nome do cinema armênio, embora ele tenha nascido na Geórgia, ele é o grande cara do cinema armênio. Então tem uma paisagem que muito nos interessava e a presença de tapetes. Muitas vezes os tapetes são a ambientação toda. E aí nós trouxemos, e foi essa a primeira vez que aparecem os tapetes no nosso processo de criação, que depois vai dar origem ao cenário da Cólquida. Foi o primeiro momento que se usa esse colorido nas paredes, foi no improviso da visão de Jazão sob a Cólquida, né? Que ressaltava o colorido e também das roupas dos cocos, da Medeia. Essa sonoridade que a gente não compreende também já estava presente. Lembro de pegar uma canção árabe de um filme, pegar assim, né, a melodia do Babel, inclusive, daquela parte do Babel do filme. E é um filme, me lembro do impacto de ver esse filme. E aí tem uma parte toda que se passa no Oriente Médio. Então a gente pegou eu peguei, colhi aquela melodia e fiquei tentando aprender a melodia, né, e brincar com as palavras que estavam ali, o que eu entendia daquilo. Então, para esse improviso, eu tirei a melodia e eu cantava essa melodia, né, como se fosse assim uma coisa de veja como a cultura aqui é diferente do Ocidente. E aí depois essa mesma melodia ganhou uma letra no espetáculo, né, mas foi aí que surgiu também, né. Aliás, acho que toda essa voz do Jazão, ela tá completamente calcada nesse experimento, né, Marta? Uma imagem que eu acho que é bem bonita de a gente pensar no espetáculo é o navio, o barco. Ele é bem pequenininho, mas ele é interessante porque a gente cria como uma forma de mostrar a saída da Cólquida com o próprio velo, com o próprio pelego de carneiro de ouro. Também é uma imagem que se criou naquele momento, naquele improviso. Não é completamente, né? Mas é um pouco naif, assim, né? É um pouco ingênuo, assim, é um pouco... Tá ali a brincadeira, né? É possível, né? É possível entender todo o mecanismo daquilo, porque é muito simples, mas é interessante a brincadeira com o próprio teatro que está colocado ali, né? Bom, a gente fez uma sequência de improvisos também. A gente pegou, por exemplo, pensar o julgamento, que também na novela é contado a partir da perspectiva de Jazão. E também a gente tem a voz do Acamante, Foi um grande improviso, né? Também foi um improviso com bastante elementos e que também aparece essa perspectiva diferente, porque o Acamante, sim, um Corinto, ele tem uma espécie de fascínio pela Medeia, um fascínio, mas ao mesmo tempo ele percebe o quão perigosa ela é para aquilo que ele acredita. Então é justamente o momento em que a gente se apropria dessa relação dúbia, ambígua que o Acamante tem com ela, né? Ele, ao mesmo tempo que percebe a força dela e admira ela por isso, ele sabe que ela é uma ameaça para aquilo que ele acredita, que é justamente uma cultura calcada na apropriação, acumulação de riqueza, de poder. E ele conta um pouquinho de como foi o parto dela, né? E era bonito isso na cena, né? Toda a relação. Aliás, esse improviso tinha uma coisa muito bonita. Enfim, muitas coisas desse figurino. Por que eu falei figurino? Porque nessa improvisação eu fui responsável pelo figurino, né? Eu criei todo o figurino, organizei, vesti vocês e tal.
Mas era lindíssima a chegada da Medéia e do Jazão em Corinto. A gente fazia isso pela rua, né? Uma carroça chegando, né? As atuadoras e atuadores tocando, a Medéia linda, gravidíssima, ao lado do Jazão, com essa carroça iluminada, né? Com velas e tal. Era muito bonito aquilo, né? Até que chegava e ela paria. Era um improviso bem bonito, assim, bem inesquecível de assistir, porque daí, então, como eu não estava em cena, eu assisti, né? E a relação era tu como Medéia e o Paulo como Acamante já, né? E é interessante falar isso, né, Marta? Sobre os nossos processos, e que não é diferente na Medéia. Existe um acúmulo que o processo traz. Criar todas essas... Não, quantos experimentos nós fizemos, né? Que não reverberam, assim, tipo, diretamente no sentido de, bom, criamos aqui, pá, tá lá na cena. Tem muitos que nem a gente acabou de citar, esse outro improviso, que gerou toda a voz do Jazão no nosso espetáculo. Esse, por exemplo, tem alguma coisa do Acamante que surge aí, que vai para lá, mas tem muita coisa que não entrou direto no espetáculo. Mas isso é acúmulo para quem faz o trabalho e que de alguma maneira vai para a cena com a gente. Então, o processo, ele é também um processo de enriquecimento da bagagem das atuadoras e atuadores, né? Para estar em cena com uma apropriação maior do que nós estamos defendendo. Estar em cena é sempre defender uma tese, né? Então, como a gente se prepara, quando a gente vivenciou muitas coisas, a gente tem mais elementos para defender essa tese em cena. E tem esse experimento que nós fizemos baseado na primeira voz de Medéia. É quase como abrir a encenação, né? E, de fato, foi um experimento que serviu mesmo. A base desse experimento está todo na primeira cena de Medéia, né? A cena da cama, a presença da cama, porque é justo a cena, a primeira voz da Medéia, é justo o momento em que ela está febril. Então, todas as lembranças dela nesse momento, vêm afetadas pela febre. Então, ela está na cama, ela lembra da mãe, esse é um momento de evocação da Ídia, né? Então, tem todo um momento da cena que evoca a árvore que ela via pela janela, o cheiro da árvore, a mãe, sem muita lógica, dando saltos como a memória dá, né? Ainda mais uma memória febril. Daqui a pouco ela está lá num banquete, tendo sido obrigada a ficar na ponta da mesa, onde ficam as pessoas, o extremo oposto do rei, onde teoricamente ficam as pessoas menos importantes, né? Como se fosse assim a ralé. E ela foi colocada na ponta da mesa e o Jazão ao lado do rei, lá próximo do Creonte. Já é um indício de que a Medéia vai ser chutada e o Jazão vai ascender politicamente. Era um experimento onde já apareciam os refugiados, que é uma temática que também é uma outra, digamos que uma outra camada que atravessa a nossa encenação de Medéia Vozes, que depois, quando isso vira a cena do espetáculo, esses refugiados que aparecem no nosso experimento vão se transformar na cena dos africanos, né? Que é essa ida né, dos africanos em busca de uma vida melhor, de comida, de sobreviver aos momentos mais terríveis. Então, essa experiência de atravessar, de morrer no mar, está colocada nessa voz lá no espetáculo, e nesse experimento aparecia não os africanos diretamente, mas de uma outra maneira também apareciam os refugiados. Eu tenho uma memória afetiva muito forte desse experimento, porque me lembro que durante o processo eu fiquei muito afetada de estar ensaiando essa cena. Me lembro da Paulina muito próxima, me dando olhos com cheiros de árvore, porque eu falava para ela que achava que a Medéia tinha cheiro de árvore, porque para mim tem. E ela trouxe um óleo essencial, uma mistura, e eu passava, e ela disse, também é para te proteger de todas essas evocações. Ela estava lá pertinho. Eu disse, Paulina, parece que os meus poros, minha emoção está muito aberta fazendo. Ela disse, claro, louca, tu tá aí evocando a tua mãe permanentemente. Isso era uma coisa muito forte enquanto a gente estava criando essa cena. E depois isso se repetiu no espetáculo, quando a gente perde a companheira Sandra, né? E eu tenho que ensaiar com outra atriz a mesma cena, a mesma dança, e de novo parece que
né? O tecido da emoção se abre e tem aquela dificuldade de novo de evocar essa grande amiga, né, que é a Sandra. E é muito bonito porque a gente tem alguns registros desse experimento e eu e a Sandra tínhamos uma cena de teatro-dança para mostrar a relação da Ídia com a Medeia e a despedida dela. Um outro momento que foi importante no nosso processo de criação, que eu acho que é importante a gente retomar aqui, é um momento em que cada atuador pensou e encenou o seu ritual de personagem. E aí talvez seja interessante a gente falar o que entende por ritual de personagem, que pelo menos em todos os processos que eu participei, cada atuador se propõe a fazer uma pequena pensar todos os aspectos que compõem uma pequena encenação. Seja para falar sobre um personagem específico, para defender que ele faça esse personagem, ou para defender uma proposta estética para todo o espetáculo, ou uma relação entre personagens, ou um coro de personagens. Então, e quando a gente fala em ritual, a gente sempre pensa na ideia de que num ritual tudo cumpre uma função dentro de um ritual, uma função bem específica. Nada tá como sobra. Tem essa ideia de pensar nas minúcias. Então, se eu vou usar determinada cor, se eu vou usar determinado cheiro, determinado tipo de luz, determinada relação com o público, determinado espaço. Então, tudo é pensado como num ritual, que aquilo possa ser compartilhado dessa forma. E também, toda essa parte em que cada um criou o seu ritual de personagem, a gente compartilhou com o público. Então, foi outro momento de diversos compartilhamentos em que a gente teve o retorno do público. E aí, eu acho que um aspecto interessante nesse processo é que eu fiz o meu ritual de personagem como Medeia e tu fizeste como Glauce. E o que acaba ficando na peça é que, bom, eu faço a Glauce, tu faz a Medeia, mas a gente acaba fazendo cenas que foram criadas nesses dois rituais de personagem. Então é como se a gente fizesse uma troca e acho que isso é bem bonito no processo, né? Até tu em dado momento comentou comigo, é como se fosse um presente que a gente criasse para outra, né? É realmente uma troca bem bonita e que também tá nessa relação talvez mais de generosidade que a gente cria num processo coletivo, que muitas vezes a gente cria cenas e pensa cenas que não são pra gente, mas é pro todo, né? Então é como o que a gente pode contribuir de mais bonito para esse processo que faz parte de algo muito maior, que vai muito além da gente, né? Então, aconteceu isso que foi muito bacana no processo. Eu queria falar uma coisa sobre o meu ritual de personagem, que foi como iniciou, como a primeira imagem que me vinha tinha a ver com aquilo que a gente falou da pulga atrás da orelha da Christa Wolf, de pensar como essa mulher que é tão ligada à terra, que é curandeira, que etc, como era a relação dela com os filhos, como ela não seria alguém, ela tem uma relação com os filhos que parte do amor incondicional, né? E aí eu fiquei pensando, no nosso espetáculo não vai aparecer os filhos em momento nenhum. E aí a primeira imagem que me vem para o ritual de personagem é que ela poderia depois, porque em dado momento ela tá na prisão e ela, quando ela vai ser exilada, ela se despede dos filhos. Como que seria essa relação? Então me vem a imagem da parede, de desenhar os filhos na parede. No caso do ritual de personagem era uma parede branca e eu desenhava com um carvão
que era o mesmo carvão que aparecia em outro momento do ritual de personagem, que fazia parte de uma fogueira. E aí tem a conversa com os filhos. E aí surge também um elemento dramatúrgico que ficou na peça depois, que é um trecho de uma carta da Rosa Luxemburgo, né? Que é muito bonita, que ela fala que apesar de estar na prisão, de estar numa situação fodida, ela consegue ver as coisas com alegria, né? Apesar de tudo. Essa era talvez a relação que uma Medea conseguiria ter com seus filhos, né? De apesar de estar tudo errado, é preciso ver a vida com alegria. Como isso hoje é algo fundamental, né? Isso Sim. talvez seja uma das mensagens para o presente e para o futuro, né? Que a nossa Medea deixa, que é o que é possível para não perder a esperança é perceber as belezas, porque sempre há beleza no nosso entorno, né? Sempre há alguma ternura, tá sempre ali. O que falta às vezes é que o estado de coisas, a opressão, a violência constante a que nós somos submetidos, endurece o nosso olhar para a gente perceber essa beleza e essa ternura, esse amor que na verdade também nos acompanha permanentemente, né? Então o que ela diz é: se vocês puderem ver isso, é o que eu desejo para vocês, né? Que vocês andem pela vida com um manto de estrelas protegendo-os, né? Que andem como num campo florido e tal. É muito bonito, nossa. Por isso que eu falo do presente, né? Porque é como receber um presente, receber aquela proposta de cena, né? Tem outra também que acaba entrando, que é a cena da prisão, que é o texto da Ulrike Meinhof, porque depois da carta da Rosa Luxemburgo, eu fiquei pensando, deve ter cartas de mulheres na prisão também, que poderia usar, pensar falando sobre a condição, outras mulheres na prisão, né? Porque a Rosa, mas então que é até de certa forma um contraponto com relação à visão da Rosa, que é uma carta da Ulrike Meinhof, carta de uma presa no corredor da morte. E que nesse momento mostra toda a relação de uma pessoa colocada constantemente numa prisão de segurança máxima, em condições de tortura psicológica mesmo, né? De isolamento completo, e toda a situação que alguém como ela foi colocada. Então essa relação de atordoamento, de não aguentar esse lugar solitário da prisão. E aí que aparece também o texto, a carta da Ulrike Meinhof. É as duas cenas do teu ritual que acabaram entrando no espetáculo, né? O meu ritual é o que vai acabar entrando no espetáculo como voz da Glauce, né? Que é tu quem vais fazer. E a estrutura toda dessa voz, ela sai desse ritual, né? O roteiro para o meu ritual de personagem, ele é o roteiro da voz da Glauce na Medea. E eu acho que eu tinha muito desejo de trazer para a cena um pouco daquilo que eu imaginava que era o estado interior da Glauce. Eu acho que isso era um objetivo para mim. E aí como é que eu trazia isso para a cena? A Glauce é essa jovem que perdeu a conexão com várias coisas, né? Não se sente exatamente amada pelos pais e sofreu um processo de aniquilamento da sua memória em prol de esconderem, né, o que aconteceu de fato em Corinto. Então, havia o crime, né? Ifínoi foi assassinada, Ifínoi, irmã de Glauce, e a imagem que ela tem da Ifínoi indo para ser assassinada e todas as consequências imediatas a isso precisam ser apagados da memória dessa menina. Então ela sofre um processo violento para ser obrigada a esquecer, para duvidar de si mesma. Então ela cresce duvidando de si mesma. Então ela é essa enfim, de certa maneira, a Glauce convida
gente a fazer uma análise do que ao longo de séculos e séculos acontecem com as mulheres, né? Que é essa poda. A mulher não se desenvolve, a mulher não deve saber mais isso, a mulher não deve saber. Bom, esses dias eu ouvi um pastor dizendo que a mulher não deve estudar para que o homem não se sinta diminuído. E é um pouco isso que a gente viu ao longo da história. Claro que de um ponto de vista até traumático, né? Que é para também que ela gera nela um trauma absurdo, esse aniquilamento da memória dela. Tipo, não, você não tem passado. Então ela não pode. Então tudo que ela lembra, ela duvida. Será que aconteceu mesmo? Será que existe isso que eu pensei? Será que a Iphigênia não é uma invenção da minha cabeça? Então ela tem todo esse tempo. Então para mim existiu o desafio de colocar em cena o estado anímico da Glauce, toda essa carga e como que eram as coisas dentro da mente dela, cheia de borrões, né, de apagamentos. Então eu pensei nessa ambiente que, no caso do meu ritual, era um ambiente todo seco, então tinha essa coisa das folhas, como se uma árvore tivesse despejado as folhas todas naquele lugar e tivesse sobrado os galhos secos, então era um espaço todo com folhas secas e galhos secos, e aí tinha no meio daquele nada, daquela vegetação completamente morta, existia então esse balanço, que vai estar lá, né? A imagem do balanço. Aí tem a imagem de uma Medeia deslumbrante ou exótica ou fascinante, que no caso, no meu improviso, era a nossa atuadora Mayura, que era a nossa atuadora negra, e que vinha então deslumbrante, quase que trazendo a toda a ancestralidade da África, uma folha gigantesca sendo carregada por ela, cheia de cores, com seu cabelo né, de dreads africano, e ela vinha com seus seios, e havia essa cena em que a Medeia e a Glauce iam uma ao encontro da outra, e no momento que elas iam, né, trocar um beijo, um afeto, havia um corte. Não pode haver esse contato, porque tinha também aí esse momento que a Medeia já está em Corinto, e que a Medeia traz essas inquietações, a Medeia é instigada a descobrir o que aconteceu, então não era bom que a Medeia e a Glauce tivessem contato, então há também uma busca de que não haja esse contato. E a Medeia para a Glauce é quase um religare ao afeto, religare à história, religare à memória da irmã e o que elas viveram juntas. Então, isso não é interessante para o estado de coisas e para o sistema daquele momento. Então, isso está de alguma forma colocado lá. E aí, isso também vai ser vai ser daí a busca por encontrar uma expressão de Medeia e expressão estética também, né? Que trouxesse isso para o espetáculo. Então, tem essa Medeia que traz esses chifres de alce com os pássaros. Então, ela é uma figura, uma instalação toda diferente ali para esse contato. E o figurino também, que tem inspiração a alguns figurinos pesquisados da história da moda mesmo, ela está dentro do seu traje, ela está dentro do traje de noiva, cheio de vegetação seca também, porque daí tinha essa questão do seco, para mim tinha isso como se tivessem chupado tudo a seiva dela e deixado ela num terreno onde o verde não vinga, né? E ela tá lá regando uma planta, aí a minha Glaucia, ela era cega, e ela regava a planta, que seria a irmã, dentro daquela pequena vitrine, também está no espetáculo, ela rega uma planta seca, a irmã já está morta, e a planta seca é como se fosse a irmã, e portanto regar aquela planta não a faz viva nem na memória dela, mas ela mantém o ritual de regar a planta. E para isso eu não usei a voz, eu não usei o texto da Christa Wolf. Eu fiz todo o ritual evocando uma outra mulher, que é a Anna Akhmatova, que acaba sendo também uma das influências no espetáculo, né, que o espetáculo tem. Todo o texto que eu usava eram poemas da Anna Akhmatova. A Anna Akhmatova é uma poeta acmeísta, talvez a mais importante, se não uma das mais importantes desse movimento na Rússia, e que viveu durante o stalinismo e que foi perseguida por ele, né? Uma mulher que
foi proibida de publicar suas poesias, que teve o primeiro marido executado por ser acusado de atividades antissoviéticas e foi então executado pelo Stalin. Depois ela tem um filho que é preso, depois ela tem um terceiro marido que também é preso. Ela acaba levando para a poesia dela o anseio de muita gente na União Soviética. Então ela é quase como a voz anti-stalinista. Há pessoas que descrevem a Anna Akhmatova e a sua poesia como um hino anti-stalinista, né? Uma voz que vai ganhando corpo ao longo desses anos todos, em que ela canta a sua, né, que ela canta na sua poesia a sua dor, né? A sua dor de perda, a sua dor de ver um filho indo para a Sibéria, para um campo de trabalho forçado. E ela, enfim, e ela tem essa poesia clara, límpida, simples, e eu recortei muitas dessas poesias para colocar aí. E aí tem uma delas que é muito emblemática, que é a Mulher de Lot, que eu vou compartilhar com vocês, que entrou no espetáculo. A música final, a música da Medeia no Exílio, que é também a última canção que as pessoas ouvem no espetáculo, ela é uma versão dessa Mulher de Lot. Aí eu vou aproveitar que estou falando dessa mulher para vocês conhecerem uma poesia dela. A Mulher de Lot. A mulher de Lot que o seguia olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Gênesis. E o homem justo seguiu o enviado de Deus, alto e brilhante, pelas negras montanhas. Mas a angústia falava bem alto à sua mulher. Ainda não é tarde demais, ainda dá tempo de olhar. As rubras torres de sua Sodoma natal, a praça onde cantavas, o pátio onde fiavas, as janelas vazias da casa elevada, onde destes filhos ao homem bem-amado. Ela olhou. E paralisada pela dor mortal, seus olhos nada mais puderam ver. E converteu-se o corpo em transparente sal, e os ágeis pés no chão se enraizaram. Quem há de chorar por essa mulher? Não é insignificante demais para que a lamentem? E, no entanto, meu coração nunca esquecera quem deu a própria vida por um único olhar. 24 de fevereiro de 1924. E essa, então, é a letra daquela última canção. E a Marta faz a estrutura toda desse ritual com os textos da Christa Wolf, né, Marta? Exatamente. Acho uma coisa interessante de a gente pensar, depois de retomar os rituais de personagem, é que aparecem essas três mulheres, então, que têm sua voz no nosso espetáculo, que são a Rosa Luxemburgo, a Ulrike Meinhof e a Anna Akhmatova, que já aparecem nesse momento de experimentos, como depois a gente vai fazer um processo, pensa um processo em que podem aparecer mais vozes de mulheres que em dado momento a gente toma como medeias contemporâneas, como essa ideia das medeias das mulheres que ousaram fazer ouvir sua voz. Então a gente faz um processo de busca de outras mulheres. Isso a partir do momento em que nós começamos a organizar, depois da fase de todos os experimentos práticos que a gente descreveu, né? Os experimentos em cima das cenas, em cima das perspectivas diferenciadas presentes na novela, dos rituais de personagem, enfim. Depois de todos os experimentos práticos, a gente parou para fazer o exercício de construção do roteiro. O que ficaria, o que não ficaria, e aí a gente foi vendo as lacunas, o que faltava, né? Então nós chegamos à necessidade de fazer essa busca, encontrar essas outras medeias contemporâneas. Então nós chegamos a algumas delas. Nós somamos aí mais 3 medeias que tiveram vozes, depoimento dentro do espetáculo. A gente queria que elas viessem de lugares diferentes, né? Que tivessem culturas diferentes. Então a gente pensa a partir
Eu sei que a gente entrou em contato com a Indiana Pulandev a partir de um filme que se chama Rainha Bandida, que mostra justamente essa relação da justiceira, que é bandida, mas é justiceira, que então fala um pouco da história da Pulandev, e aí tem também depois um livro a partir do qual a gente pega o testemunho dela. Tem também uma outra referência que é o filme A Flor do Deserto, que fala sobre a história da Waris-Jiri, que todo esse processo de ela atravessar o deserto, fugindo do casamento forçado e até se tornar embaixadora da ONU na defesa da abolição, digamos assim, do fim da mutilação genital feminina. A Domitila Tchungara, que é uma mineira, né, uma dona de casa, mineira boliviana, a partir de um livro que era Se Me Deixam Falar. É um grande depoimento dela. Então, conta toda a trajetória dela, os momentos mais difíceis, quando ela vai presa, quando ela perde a criança, né, em função da tortura, dos chutes dos militares. Ela participa de greves de fome. Ela é uma grande lutadora e ela é latino-americana. E a gente sabia que precisava dessa voz, de uma voz que, de alguma forma, representasse a América Latina. Então, a nossa Médeia contemporânea latino-americana é a Domitila Barrios de Tchungara. Eu acho importante falar que a Waris-Jiri é somali. Rosa Luxemburgo nasceu em 1871. Judia polonesa, militante apaixonada, dirigente política e intelectual. Foi uma combatente de primeira hora na luta contra o capitalismo. Participou da fundação do grupo de tendência marxista do Partido Social Democrata, que viria a se tornar mais tarde o Partido Comunista da Alemanha. Em 1914, após o Partido Social Democrata apoiar a participação alemã na Primeira Guerra Mundial, Rosa fundou ao lado de Karl Liebknecht a Liga Espartaquista. Foi presa ainda em 1915, devido a um violento discurso contra a guerra e o imperialismo. Em novembro de 1918, durante a Revolução Espartaquista, fundou o jornal A Bandeira Vermelha, para dar suporte às ideias da Liga. Quando a revolta foi esmagada, Rosa, Karl e centenas de seus adeptos foram presos, espancados e assassinados. Ulrike Meinhof nasceu em 1934. Foi uma jornalista, escritora, ativista e guerrilheira alemã, mais conhecida como integrante da organização armada de extrema esquerda, fração do Exército Vermelho, RAF, também conhecida como Grupo Baader-Meinhof, atuante na Alemanha Ocidental por 3 décadas. Foi presa em junho de 1972 e acusada de diversos crimes depois de 2 anos de participação nas atividades da fração do Exército Vermelho, entre eles assaltos, atentados à bomba, assassinatos e formação de organização terrorista. Em 9 de maio de 76, ainda durante o período de julgamento e quando se festejava o Dia das Mães na Alemanha, Ulrike foi encontrada morta em sua cela, enforcada com uma corda improvisada de uma toalha. Sua morte é alvo de controvérsias até hoje. Anna Akhmatova, Anna Andreievna Gorenko, nasceu em 1889. Começou a escrever poesia aos 11 anos de idade, mas o pai, o engenheiro naval, temia que Ana viesse a desonrar o nome da família. Assim, assinou os primeiros trabalhos com o primeiro nome de sua bisavó, Tatar. A obra de Akhmatova compõe-se tanto de pequenos poemas líricos como de grandes poemas, como Requiem, um grande poema acerca do terror stalinista. O poeta Nikolai Gumilev, marido de Ana e pai do seu filho, foi executado em 1921, acusado de atividades antissoviéticas. Akhmatova foi forçada ao silêncio, não podendo a sua poesia ser publicada de 1925 a 1952. Mais tarde, o filho foi preso, acusado de organizar um grupo contra-revolucionário de jovens,
e condenado a 5 anos nos campos de trabalho forçado da Sibéria Oriental. Após a morte de Stalin, em 1953, foi reabilitada e autorizada a viajar à Itália para receber o prêmio literário Taormina e a Oxford para receber um título honorário, em 1965. Os temas recorrentes em sua obra são o passar do tempo, as recordações, o destino da mulher criadora e as dificuldades em viver e escrever à sombra do stalinismo. Anna foi uma das mais importantes poetas acmeístas russas. Pulandev nasceu em 1963. Ela nasceu numa casta das mais inferiores, numa família do clã Malá. Foi obrigada a casar com 11 e passou a ter uma rotina de espancamentos e trabalho forçado no campo. Depois de ser violentada diversas vezes, passou a liderar um grupo de assaltantes que atacavam o comércio e as castas superiores. Sua ação era vista como violenta e justa, pois distribuía parte do ganho e protegia mulheres e crianças. Por isso, foi associada pela população à deusa Devi. Com muitas baixas em seu grupo e sem munição, Pulan entregou as armas mediante uma série de exigências. Ela aguardou julgamento em reclusão durante 11 anos, quando as acusações foram retiradas e ela foi liberada. Em 1996, foi eleita ao Parlamento indiano pelo Partido Socialista. Sua plataforma política consistiu na defesa das castas inferiores. Domitila Barrios de Chungara nasceu em 1937. Trabalhou na juventude recuperando minério entre os resíduos para alimentar seus 5 irmãos e sua mãe doente. Começou sua carreira política como secretária executiva do Comitê das Donas de Casa do século XX e servia de apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Mineiros. Sua militância custou a vida do seu filho, que morreu ao nascer numa cela, sem auxílio e vítima dos chutes e golpes dos militares que a tinham prendido. Em dezembro de 1977, aderiu à greve de fome que exigia do governo de Banzer uma anistia política e o retorno à democracia mediante eleições gerais. Milhares de bolivianos aderiram ao jejum até conseguirem o decreto de anistia para milhares de exilados políticos e a promessa de eleições. Waris Giri nasceu em 1965. Ela sofreu mutilação genital aos 5 anos de idade. Fugiu da aldeia em que vivia com a família aos 12 anos, um dia após saber que seria obrigada a se casar com um homem de 60 anos. Atravessou sozinha um dos desertos somalis inteiro. Passou a adolescência trabalhando em Londres como faxineira. Quando ela trabalhava numa lanchonete, foi descoberta por um grande fotógrafo que a lançou como modelo. Waris transformou-se numa defensora da luta pela erradicação da prática da mutilação genital feminina e é embaixadora da ONU. Pronunciamos um nome, e como as paredes são permeáveis, entramos no tempo que foi o seu, encontro desejado. Sem hesitações, ela responde das profundezas do tempo ao nosso olhar. Infanticida? Pela primeira vez esta dúvida. Um encolher de ombros, de desprezo, um voltar as costas. Ela já não precisa da nossa dúvida, nem dos nossos esforços para lhe fazer justiça. Afasta-se. Antecipa-se de nós? Foge? As perguntas perdem o sentido pelo caminho. Mandamos-lhe embora. Ela vem ao nosso encontro das profundezas do tempo. Nós mergulhamos nele. Passamos por épocas que, ao que tudo indica, não nos falam de forma tão clara como a sua. E há de haver um momento em que nos encontramos. Somos nós que descemos até os antigos? São eles que nos apanham? Tanto faz. Basta estender a mão. Basta estender a mão. Passam para o nosso mundo com a maior facilidade. Nós temos a chave que abre todas as épocas.
Por vezes a usamos sem reservas. Deitamos um olhar apressado pela fresta da porta, ávidos de juízos precipitados. Mas também deve haver uma maneira de nos aproximarmos passo a passo, com um certo pudor diante do tabu, dispostos a arrancar dos mortos seu segredo, mas assumindo o preço de algum sofrimento. O reconhecimento das nossas fraquezas. Era por aí que devíamos começar. Os milênios dissolvem-se, sujeitos a fortes pressões. Deve então manter-se a pressão? Pergunta ociosa. Falsas perguntas fazem hesitar a figura que quer libertar-se das trevas da cegueira que nos impede de conhecê-la. Temos de lhe avisar. A nossa cegueira forma um sistema fechado. Nada a pode refutar. Ou teremos de nos afoitar no mais íntimo da nossa cegueira e autocegueira e avançar sem mais, uns com os outros, uns atrás dos outros, o ruído da derrocada das paredes nos ouvidos. Ao nosso lado, é essa a nossa esperança, a figura de nome mágico que em si faz convergir os tempos, processo doloroso. Nessa figura é o nosso tempo que sobre nós se abate. A mulher bárbara. A mulher bárbara.